A gente vai continuar lendo a partir do capítulo 43. Eu já peço desculpa aqui para os irmãos, que eu não vou conseguir terminar. Dos professores. Eu nunca consigo, né? Todos conseguem, menos eu, né? E a gente vai ver até o verso 13 hoje. Aí a aula que vem, aí eu continuo. Pode ser, Davi? Pode ser, diretora? É, é, e o professor ainda não ajuda, é o pior dos professores, né? Então, isso é verdade, isso é verdade. Então, meus irmãos, a gente vai dar continuidade aqui à profecia que a gente vem estudando, né? Que é a libertação ali do povo de Deus, né? Do exílio babilônico ali. A gente tem ali no mapa, não sei se dá para ver aqui. Tem como diminuir mais, Davi? Só para ver o pedacinho ali, que está escondido ali. Não, então tá bom assim, tá ótimo. Não, tá. Acho que assim já. Eu não vou usar todo. Tá ótimo, tá ótimo. Então, meus irmãos, como começa a história da Bíblia? No Gênesis, né? Vamos ver se os irmãos estão bons de Bíblia aqui. Quem veio primeiro, Abraão ou Noé? Vou apontar alguém aqui para responder essa pergunta. Noé, né? Abraão, exatamente. A gente começa lá no Éden, Deus cria Adão e Eva, depois vem seus filhos, né? Caim, Abel e Sete, né? Primeiro homicídio, os homens vão se multiplicando, a humanidade ela vai crescendo e a maldade vai crescendo. E aí chegamos em Noé, né? Em que Deus vê que o servo dele é reto e ele decide destruir o mundo, né? Vem o dilúvio, acabam-se as pessoas do mundo, só a família de Noé e os seus, e aí volta de novo, né? As pessoas voltam a se multiplicarem. E até que Deus chega no seu servo, Abraão. Deus escolhe Abraão para ser herdeiro, ele dá aliança, né? Deus faz aliança com Abraão. E a partir de Abraão nasce Isaac. Depois de Isaac, Jacó e Esaú, né? Mas a partir de Jacó é que vão descender, né? Que virão os descendentes ali, né? De Israel, né? As 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó. Os irmãos lembram da história de José? José do Egito, né? Filho de Jacó, que foi vendido pelos irmãos, foi para lá no Egito, né? Era servo ali de Potifar. E aquele tempo houve uma seca, né? Depois os irmãos de José foram lá para o Egito também. E foi ali, meus irmãos, que naquela época em que o povo de Deus se tornou escravo do Egito. Quantos anos de escravidão no Egito? 400 anos de escravidão lá no Egito, né? E aí Deus levanta o seu servo, Moisés, e aí passa 40 anos de peregrinação ali no deserto até chegar na Terra Prometida. Chega na Terra Prometida, conquista na Terra Prometida, né? Porque Deus havia prometido. E aí chegamos aqui em Davi, que está bem escondido aqui. Depois, né? Surgem as 12 tribos, elas se separam, e aí as tribos do norte, né? Israel, e as tribos do sul, Judá. Isaías era o profeta das tribos do sul, né? E a gente está aqui, ó. A gente não está aqui porque é uma profecia, né? Isaías não viveu nesses tempos. Deus revelou para Isaías, né? E o exílio, a escravidão do povo que foi cativo lá na Babilônia, só aconteceu há 100 anos, aproximadamente, né? E a gente está um pouco antes aqui, ó. Mas o exílio está bem aqui, meus irmãos, ó. Início do cativeiro aqui, ó. E a gente está aqui, ó. Pouco antes, porque o profeta Isaías está profetizando, né? Então, tendo esse panorama bíblico em mente, né? Vamos lá. A gente é uma continuação do que o irmão Davi Rodrigues
explanou, né? E não tem como a gente continuar sem ver alguns poucos versos da lição anterior, tá? Então, os irmãos acompanhem comigo. Eu vou pedir para os irmãos acompanharem, porque acho que aumenta a atenção, né? Do que ficar projetando ali. Então, os irmãos abram aí, né? A gente vai começar do 42, 18, tá? Porque os versos que a gente vai ver no 43 representam a continuação. Então, vamos lá. 42, Isaías 42, verso 18. Surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego como meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego como meu amigo, e cego como servo do Senhor? Tu vês muita coisa, Israel, mas não observas. Ainda que tens ouvido abertos, vocês não ouvem. 21. Foi do agrado do Senhor, por amor da vossa própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Não obstante, é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa e ninguém há que os livre. Por despojo, e ninguém diz, restitui. 23. Quem há entre vós que ouça isto? Que atenda e ouça o que há de ser depois. Quem entregou a Jacó por despojo a Israel? Israel, né, aos roubadores. Acaso não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à tua lei? Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Isto lhe ateou fogo ao redor. Contudo, não entenderam, os queimou, mas nada fizeram caso. Aqui, meus irmãos, o profeta está falando da cegueira do povo. O povo estava sofrendo, estava passando por várias dificuldades, mas não estava entendendo, estava cego, né? O povo estava sofrendo, era o próprio Deus que estava vindo com o juízo ali em cima do seu povo, mas o povo não estava entendendo, né? E aí, no verso 43, a gente vai ver a continuação disso, né? Verso 43, 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, e tu és meu. Né? Agora, meus irmãos, o cenário muda, né? A despeito de toda a cegueira que Israel estava ali, né? Estava sofrendo, cego, Deus estava lançando juízo, né? Sobre Israel. Israel estava cego, não estava enxergando que era o próprio Deus, e por conta do seu próprio pecado eles estavam passando por aquilo ali, né? E aí Deus diz assim, ó, mas agora, Israel, chama, né, pela descendência de Jacó, eu te formei, ó Israel, não temas, né? Alguns creem que esses verbos, eu te formei, né, eu te criei, no pretérito perfeito ali, é um perfeito, né, profético, né, ação futura que é já vista como completada, já, né? E aí chama a nação pelo nome, né? Eu te chamei pelo nome, pelo teu nome, é uma referência ao costume que eles tinham de dar o nome à criança, né? A criança no seu nascimento dava o nome. Então Deus usa essa figura de linguagem aqui, né? Como Deus dera o nome a Israel, né? Desde o nascimento, por assim dizer, né? Verso 2: Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Né? Então, Deus fala, olha, porque você é meu, Israel, porque tu és meu, tu passarás pelo fogo e tu não te queimarás. Né? Passarás pelas águas, mas essas águas, elas não te afogarão. Mas olha só, meus irmãos, observem. Isaías não falou, Israel, tu não passarás pelo fogo, tu não passarás pelas águas. Não foi isso que Deus disse. O que Deus disse? Exatamente. Quando passar, Deus está dizendo, vocês vão passar pelo fogo, né? Vocês vão passar pelo fogo. Tanto que nos versos anteriores, né, diz que a ira, né, isto lhe ateou fogo ao redor, né? Ele diz que a ira de Deus ateou fogo lá. Passarão pelo fogo, passarão pelas águas, passarão por dificuldades, mas o Senhor é com eles, né? Eu sou contigo, né? Diz aqui Deus. E o fogo não te queimará, as águas elas não te afogarão, né?
essa palavra que Deus estava com ele, né, repete muito também na história de José. Né? E a gente vai ver que é um videozinho muito interessante que a gente vai ver no final, quando Deus diz a mesma coisa ali para Moisés. Né? Essa mesma história, essa mesma ideia que eles vão passar por dificuldades, encontra em Salmos, né, 66, 12, 1 Pedro 1, 6 ao 7. Né? No Salmo 23, que muitos irmãos conhecem, né? Qual é o Salmo 23? Exato. Existe uma interpretação a respeito desse trecho que diz: o Senhor, meu pastor, não me faltará. Né? A interpretação que dão para alguns teólogos que enxergam dessa forma é que o Senhor, que é o pastor, que está ali pastoreando as suas ovelhas, não faltará às ovelhas. É a mesma ideia que a gente tem aqui, porque o Senhor é o nosso pastor e Ele é conosco, né? O Senhor é conosco, por isso Ele nos acompanha, né? Vamos passar pelo fogo, vamos passar pelas águas, né? Mas isso não vão nos matar, nós não vamos nos desesperar, porque o Senhor está conosco, né? E porque Ele mesmo disse que estaria conosco. Né? Verso 3, vamos lá, acompanha aí. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Então, vocês não se queimarão, vocês não se afogarão, porque eu estou contigo. No verso 3 ele diz: porque eu sou o Senhor, o teu Deus, né? O Santo de Israel, eu sou o teu Salvador. Né? Eu dei o Egito por teu resgate. Alguns acreditam aqui que defendem a tese, né, que eu dei o Egito ao seu resgate, é uma promessa que Deus estava dando, por exemplo, a Ciro, né? Porque Ciro foi aquele que libertou o povo de Israel, né? Libertou o povo de Israel lá na Babilônia, né? Mas acontece que a conquista ali do Vale do Nilo foi pelo filho de Ciro, na verdade, né? Foi filho de Ciro. Então, alguns já não acreditam nessa promessa que esse texto se refere a essa promessa, né? Mas no sentido maior de que não existe preço que Deus não possa pagar, entendeu? Para resgatar o seu povo. Então ele fala aqui, olha, eu dei o Egito por seu resgate, eu dei a Etiópia e Sebá por ti. No sentido de que não existe preço que Deus não possa pagar, né? Que Deus não possa pagar por resgate ao seu povo. Então, em razão do resgate do seu povo, Ele vai dar o Egito, Ele vai dar a Etiópia, né? E de fato, meus irmãos, um preço foi pago. Onde? Um alto preço, né? Tem até uma música lindíssima que a gente podia tocar aí, Renato, sugestão aí. Eu sei que foi pago um alto preço, né? O preço foi pago lá na cruz, né? Em Cristo, né? Então Deus fala aqui, olha, eu dei o Egito por seu resgate, no sentido de que não existe preço que o Senhor não possa pagar em favor do seu povo, esse povo que Deus ama. Verso 4, acompanhe. Visto que fostes preciosos aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Aqui a mesma ideia, que Cristo ama muito, que Deus nos ama, que o seu povo é precioso aos seus olhos, digno de honra, né? Que dará homens por ti, no sentido de que o Senhor vai pagar qualquer preço, né? Não existe preço que o Senhor não pague pelo resgate ali da vida do seu povo, né? Verso 5, vamos lá. Não temas, porque eu sou contigo. De novo, lembra que a gente viu essa passagem aqui? Eu sou contigo ali atrás. No 5 diz de novo: eu sou contigo, trarei a tua descendência do Oriente e a juntarei desde o Ocidente. 6, direi ao norte, entrega, e ao sul não retenhas. Trazei os meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. O Senhor agora, Ele promete trazer de volta os filhos de Israel dos quatro cantos da terra, né? Entendem alguns teólogos que esse trecho, o profeta está se referindo apenas à dispersão que ocorreu aqui, ó,
essa dispersão aqui, né, das tribos, que elas se separaram, e essa dispersãozinha aqui também, porque por conta do exílio, né? Então, alguns comentaristas acreditam que esse trecho aqui, né, eu trarei a tua descendência do Oriente e a juntarei desde o Ocidente, né? Alguns entendem que se trata dessa dispersão, tanto das tribos, das 12 tribos que se separaram, tanto aqui depois do exílio, né? Quem não lembra, né? Essa tribo aqui, né? A tribo do norte foi destruída, né? Pelos assírios, né? Aqui, as 10 tribos aqui, né? Foram destruídas, né? Pelos assírios. Exato, exato. Sim, sim, sim. Isso, exatamente, exatamente. Outros comentaristas acreditam que esse trecho aí se refere à diáspora que aconteceu mais lá na frente, né? No ano 70 e 135 depois de Cristo, né? Que o povo, de fato, ele se dispersou, o povo hebreu, né? E a terceira possibilidade, né? Que eles veem, os comentaristas, né? Que esse trecho ele considera uma dimensão mais ampla, né? Como o irmão bem disse, né? Da própria igreja de Cristo dispersa, né? E aqui, no verso 5 e 6, Deus disse, né? Acompanhe, segunda parte, verso 5. Trarei a tua descendência desde o Oriente, a juntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, entrega, e ao Sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, né? Então, essa ideia mais ampla de que o povo de Deus está disperso, mas ele, porque ele ama o seu povo, ele vai ajuntar, vai trazer esse povo para perto dele, assim como um pastor ajunta suas ovelhas, as ovelhas estão todas dispersas, o pastor vai lá e reúne todo o seu rebanho, né? Coloca dentro do aprisco. Verso 7. Congregarei este povo, né? Que povo? A todos que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, e que formei e que fiz, né? Então, qual o povo que vai ser congregado? O povo que se chama pelo nome do Senhor, né? Deus fala que eu os criei, eu os fiz, né? E eu os fiz para o quê? Para o louvor da minha glória. Por isso, por conta disso, porque o povo de Deus carrega o nome dele, é que Deus precisa agrupá-lo, Deus precisa salvá-lo, porque o nome de Deus está sobre este povo, né? E o que acontece com o povo é atribuído a Deus, porque o povo leva o nome de Deus. Tudo que acontece com o povo é atribuído a Deus, né? Então, para o louvor da glória de Deus, ele diz aqui no 7, né? Que eu os criei para a minha glória, eu formei, eu fiz este povo. Então, a salvação viria ali, porque Deus criou este povo, porque este povo carrega o nome do próprio Deus e que foi feito ali para o louvor da glória de Deus, né? Verso 8. Traze o povo que ainda tem olhos, mas é cego e surdo, ainda que possuam ouvidos, né? O que a gente viu na aula passada, povo, Deus está chamando, né? Este povo que é o povo dele, que é surdo, que está sofrendo todos os juízos de Deus ali, mas não está enxergando que é o próprio Deus que está trazendo juízo. É Deus que está trazendo juízo para aquele povo, fazendo eles sofrerem, mas eles não estão enxergando, né? E aí Deus fala, traze o povo que ainda não tem olhos, é cego e surdo, ainda que não tenha ouvidos, né? E aí o povo, Deus chama o seu povo para ser testemunha, né? Continuando aqui no verso 9.
Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer ouvir as predições antigas? Apresentem suas testemunhas e por elas justifiquem, para que se ouça e se diga, é verdade. Né? Então Deus, falando do seu povo, no verso 8 Deus chama o seu povo para operar como testemunha. Né? Deus usa aqui a imagem de mais ou menos um tribunal. Nos tribunais, meus irmãos, um dos elementos de prova que o juiz tem para formar sua convicção é a prova testemunhal. Né? Então, a testemunha senta lá, relata o seu depoimento, né? E aquilo ali que a testemunha disse, o depoimento da testemunha, é uma prova do processo. E essa prova vai ser utilizada para o juiz lá na frente sentenciar, dar a sentença. Né? Só que no verso 9, ele está falando das demais nações. Né? Nesta cena aqui, ele já diz que está um grande número de nações já congregado, né? E Deus questiona essas nações, né? Chamando as testemunhas dessas nações que têm deuses, né? E deuses falsos. Então Deus fala, olha, congreguem essas nações, no verso 9, né? E chamam que venham essas testemunhas, né? Para que elas possam testemunhar a respeito dos deuses delas, né? Esses deuses falsos que são os deuses dela. E então, Deus, né, através do profeta, fala, olha, que venham as testemunhas. O que o Deus delas fizeram, né? Que venham as testemunhas falar a respeito da predição que o Deus delas fez, né? Os deuses delas fez, e que essa predição se cumpriu. É isso que ele está falando. No verso 9, apresentem suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que ouça e se diga, é verdade. Né? Então, Deus está falando, eu digo, eu faço. Né? Eu prometi, eu tracei os rumos da história, e isso vai acontecer. E acontece. Cadê as testemunhas dos outros deuses? Eles dizem os rumos da história? Dizem. E se dizem, acontece? Né? E aí, no verso 9, Deus, olha, apresentem suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que a gente possa dizer, é verdade. O que esse Deus disse é verdade, porque esse Deus falso, ele prometeu, né? E esse Deus falso se cumpriu, mas não é isso que acontece. Né? E aí Deus fala, onde estão as testemunhas? Verso 10. Vamos lá. Vós sois as minhas testemunhas. E aí Deus já direciona para o seu povo. Né? Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Né? Deus fala, olha, o povo é minha testemunha, porque eu digo os rumos da história, eu escrevi os rumos da história, eu falo através da boca dos meus profetas, e o que eu falo se cumpre. Por quê? Porque eu sou Deus, e antes de mim, Deus nenhum se formou, né? E depois de mim, Deus nenhum haverá. Deus se impõe aqui, declara a sua unicidade, né? A sua superioridade como Deus. Né? Isso é muito bonito, meus irmãos. Verso 11, acompanha os irmãos. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Só Ele é o Salvador. Aqui, mais uma vez, Deus declara a sua unicidade. Né? E interessante que quando a gente vê aqui, fora de mim não há Salvador, a gente sempre lembra de quem? De Cristo, né? De Cristo. Mas para nós é muito fácil, que temos a revelação do Novo Testamento, né? Mas imagine isso lá, né? Lembre-se que o povo estava exilado, né? Ainda que essa profecia tenha sido bem antes, né? Mas quando o povo foi confortado com essa palavra aqui, através do profeta Isaías, o que o povo pensou? Que Deus iria salvá-los do cativeiro, né? E aí Deus fala, eu sou o Salvador, e de fato, o Senhor salvará o seu povo, né? Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Continuando, no 12. Eu anunciei a salvação, realizei-a e fiz ouvir.
Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Né? E aqui no verso 13, ainda que antes houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém de minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Né? Mais uma vez, Deus vem aqui e impõe a sua superioridade, a sua unicidade, dizendo que Ele é, né? Antes que houvesse dia. Em algumas traduções, como é que está de vocês? A minha está aqui, antes que houvesse dia. Que houvesse dia, né? Algumas estão na eternidade, né? Em outras, ainda que o primeiro dia existisse. Exato. Algumas estão antes que o primeiro dia existisse. Qual o primeiro dia? A criação, né? Do mundo, né? Deus criou os céus e a terra, né? Criação do mundo. E aí Deus fala, antes que houvesse este primeiro dia, eu sou. A gente já ouviu isso em algumas passagens, né? Os irmãos podem abrir em João 8, 48. Só para contextualizar, aqui, Cristo está discutindo com alguns judeus, né, a respeito da palavra. Os judeus não estavam conhecendo a Deus. E Deus fala, olha, vocês não me conhecem porque vocês não são filhos do Pai. Se vocês fossem filhos do Pai, vocês me conheceriam, mas vocês são filhos do diabo. É por isso que vocês não me conhecem. Né? E Deus está aqui entravando um debate com os judeus. Né? Então, a gente vai ler a partir do 48. Os irmãos acompanhem. Responderam, pois, os judeus e lhes disseram, porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro ao meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha glória, a quem a busque e julgue. Em verdade eu digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas morreram, e tu vens dizer, se alguém guardar a minha palavra, não provará morte eternamente? És tu maior que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também é maior que os profetas que morreram? Quem, pois, te fazes ser maior que eles? 54, lhe respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Pai. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, eu serei como vós, mentirosos. Mas eu conheço, e guardo a sua palavra. Abraão, que é o vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos, e já vistes Abraão? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Meus irmãos, essa palavra aqui é muito forte, né? A gente vê lá no princípio, né? Lá nos profetas, Deus trazendo a mesma palavra, eu sou. Aqui Cristo fala, né, que Deus salvou o seu povo, Cristo estava com o Pai, né, lá no Egito, olhando o povo sofrendo 400 anos. Cristo estava com o Pai, ali, olhando para o seu povo no exílio, ali no cativeiro, né? E Cristo veio aqui e falou, olha, Abraão, eu conheci Abraão. Abraão olhou o meu grande dia e vibrou com isso, né? Se alegrou com o meu dia. Por quê? Porque eu sou, né? Então, meus irmãos, nós vemos aqui a superioridade do nosso Deus, e o amor que Deus tem pelos seus servos, né? Porque Deus disse, olha, não tenhas medo, né? Vocês estão sofrendo, vocês passarão pelo fogo, vocês passarão pelas águas, mas eu sou contigo. Por quê? Eu sou Deus, né?
A gente vai ver um videozinho muito interessante agora, e eu até recomendo que os irmãos assistam este filme completo, porque para mim é uma obra espetacular da DreamWorks, né? Acho que a época que era da Disney, né? E retrata a respeito da história de Moisés, né? Quando Deus se apresenta ali para Moisés. Que os irmãos assistam, não é tão bom para a gente quanto para as crianças, né? E essas mensagens as crianças às vezes nem entendem, né? Mas se elas tivessem a compreensão, né? Dá para ver aí? Dá? Pode soltar aí. Moisés, eis-me aqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Quem é você? Eu sou o que sou. Eu não entendo. Eu sou o Deus dos teus ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó. Você é filho da minha mãe Joquebede. Você é nosso irmão. O que quer de mim? Certamente vi a opressão do meu povo que está no Egito e ouvi seu clamor. Por isso desci a fim de livrar o povo da escravidão e trazê-lo a uma terra boa, terra que mana leite e mel. Venho agora. Quem irá a Faraó? Serás tu. Eu? Quem sou eu para guiar esse povo? Não vão nem acreditar em mim, não vão nem me ouvir. Ensinarei o que deves dizer. Eu era inimigo deles. Eu era o príncipe do Egito, filho do homem que assassinou seus filhos. Não, escolheu o mensageiro errado. Como posso sequer falar com eles? Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora! Moisés, eu serei contigo quando fores ao rei do Egito. Eu sei, porém, que Faraó não te escutará. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios. Toma, pois, o cajado na mão, Moisés, com o qual hás de fazer os sinais. Eu serei contigo, Moisés. Moisés. As crianças, quando assistem essas animações, elas não entendem, né? Mas a gente pode tem a oportunidade de entender, né?
e porque Deus nos abre o entendimento também, né? Então Deus fala ali com Moisés: eu sou contigo, tu enfrentarás o Egito, mas eu sou contigo. Lá na frente, em Isaías, Deus fala a mesma coisa: olha, eu sou contigo, não temas, meu povo passará pelas águas, meu povo passará pelo fogo, mas eu sou contigo, porque tu, ó Israel, é precioso para mim. E aqui, meus irmãos, a gente pode ver que Deus ama muito o seu povo, né? Deus ama demais o seu povo. Eu não estou dizendo que, como alguns hereges dizem, né, que o homem é o coração, é o centro do coração não é de Deus, né, de Cristo, não é, né? Mas que Deus ama muito o seu povo, né? E o problema é que o seu povo não corresponde a Deus. O povo é cego, né? O povo vê a ação do Senhor e não corresponde a este amor, né? Eu não poderia deixar de citar que esses dias, antes de ontem, morreu uma cantora muito famosa no Brasil, né? Uma jovem cantora com 26 anos de idade, né? E entendam, eu não estou sendo insensível aqui, né? Porque a morte, ela é dolorosa. Quando a gente vai ver em João 11, o escritor bíblico fez questão de dizer que Jesus Cristo, diante da notícia da morte do seu amigo, o que Jesus fez? Jesus chorou. A morte, meus irmãos, ela é muito dolorosa, né? E mesmo Cristo, que era Deus e sabia que poderia ressuscitar o seu servo, chorou, né? E entendam, mais uma vez, eu não estou sendo insensível com a morte da cantora e com seus familiares, né? Mas nós temos irmãos em nosso meio que choraram com essa morte, mas não choram com a mensagem de Cristo, com a mensagem da cruz, com a morte de Cristo na cruz, né? Tem irmãos que foram os primeiros a saber, né? Deveriam ser contratados pelas agências jornalísticas, né? Porque, rapaz, os irmãos já souberam antes de todo mundo, já postaram no grupo da família: ó, fulana morreu, tá sabendo que fulana morreu? Mas não postam uma mensagem bíblica nos grupos da família. É o primeiro a postar mensagem de morte, que fulanos morreram, né? É o primeiro a espalhar notícias, mas não põe uma mensagem de Deus, meus irmãos. Um versículo bíblico nas redes sociais, né? É triste. Por quê? Porque o povo de Deus não corresponde ao amor, né? Deus nos ama tanto, a gente vê através dos relatos bíblicos que Deus ama demais o seu povo, né? Outros irmãos, algumas pessoas precisam morrer para que os irmãos lembrem de Deus, né? Às vezes uma pessoa que está do seu lado precisa morrer para que você se volte aos caminhos do Senhor. Mas isso aconteceu na pandemia, não aconteceu? Muita gente morreu, mas a igreja é vazia. Poderíamos estar com esses bancos lotados. A nossa igreja tem gente no hall de membresia, né? Como diz o pastor um belo dia em sua pregação, a gente encontra os irmãos em festas, mas não encontra os irmãos dentro da igreja. Isso é muito triste para a gente, né? É muito triste mesmo. Que o Senhor, meus irmãos, nos ajudem, que o Senhor nos ajude a corresponder ao amor de Deus, né? Deus nos ama demais, Deus nos ama muito, né? Deus amou o seu povo lá atrás e libertou ele do cativeiro. Mesmo esse povo merecendo, mesmo sendo um povo de serviço dura, né? Dura serviço. Lá em João Batista fala: olha, vocês são raça de víboras. E nós não somos diferentes, né? Eles foram assim, nós não somos diferentes, né? Nós somos pecadores, né? Que Deus nos ajude a corresponder ao amor de Deus, né? Ao amor de Deus. Amém?